Mais um dado que é importante ressaltar a respeito do IHGB é que dele, da sua fundação, participaram 27 homens considerados notáveis, que faziam parte da burocracia estatal, então subordinado ainda à Casa Imperial, e que eram portugueses, vindo junto com a família real. Esse fato demonstra que essas oligarquias, que essas elites, ainda com pensamento nativista, não propunham, pelo menos naquela ocasião, uma ruptura com a Casa Real, uma ruptura com a monarquia ou uma ruptura violenta, definitiva com Portugal. Trabalhava-se com a ideia de que progressivamente essa independência poderia ir se dando a partir de discussões políticas e diplomáticas. Então não existia uma ruptura explícita, mas existia esse sentimento nativista que, de certa forma, incorporava e procurava estabelecer relações políticas com a Casa Real e para ir caminhando em direção àquilo que eles pretendiam. Um outro detalhe muito importante de destacar é que a criação do Instituto Histórico e Geográfico, criado em 1838, ele se dá num período de uma grande turbulência no Brasil. Porque neste período, chamado período regencial, o que aconteceu? Dom Pedro I, como nós sabemos, renunciou, abdicou do reino, foi para Portugal, e o seu filho tinha, o que era o príncipe herdeiro, Dom Pedro II, ele era uma criança, ainda tinha 9 anos de idade, não podia assumir a regência do país. Então se fez um acordo, se escolheu entre homens notáveis, entre pessoas de grande expressão e importância, um grupo, um triunvirato para gerir o país. Então, criou-se a regência. Então, neste período que vai de 1831 a 1840, chamado período regencial, esses grupos, eles regiam, dirigiam, governavam o país em nome do príncipe herdeiro, que era uma criança e que, portanto, não apresentava nenhum tipo de ruptura com a família real, mas estavam exercendo poder em nome da família real, em nome do príncipe, que não poderia assumir porque era uma criança. Em que pese essa situação, esse período regencial criou um certo vácuo de poder e que os pobres em geral e mesmo os setores das elites, com as suas contradições internas e intraclasses, aproveitaram para promover insurreições, lutas internas, etc. Então, negros escravizados, negros livres ou libertos, indígenas, aculturados ou não, brancos, pobres, livres, todos esses grupos sociais protagonizaram uma série de rebeliões e insurreições que ficaram conhecidas como as rebeliões do período da regência. Então, as rebeliões desse período foram muito grandes, justamente porque tinha um vácuo de poder, e isso aconteceu também com setores das oligarquias que aproveitaram esse momento para fazer a sua disputa e ganhar os seus espaços. O IHGB, ele tinha uma revista trimestral, uma revista do Instituto, uma revista acadêmica, onde os grandes pensadores escreviam a sua produção acadêmica, publicavam a sua produção acadêmica, e ele tinha duas principais diretrizes: a coleta de documentos relevantes para a história do Brasil e o incentivo público dos estudos de história. Então a ideia era incentivar que se estudasse a história e que se criasse, portanto, essa narrativa histórica a partir do olhar dessas elites.
Então eles entendem que é necessário escrever uma nova história do Brasil. E o Instituto, ele, em 1843, portanto já após aquele período regencial, ele organizou um concurso que contemplaria com 200 mil réis quem apresentasse um plano para escrever a história do Brasil. Quem venceu o concurso, embora existisse esse sentimento nativista, foi um alemão, né? Um viajante antropólogo alemão, o Carl Friedrich Philipp von Martius, que em 1817 havia vindo para o Brasil como integrante da comitiva da arquiduquesa austríaca Leopoldina e viajando, fazendo observações sobre o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Maranhão, Amazonas e Pará. Martius escreveu uma história para o país, veiculando uma interpretação e uma alinhada com o desejo da coroa e das elites nativas de formação de uma identidade nacional. No bojo da transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, Martius inaugura o modelo de história do Brasil que afirma ser este resultado de uma simbiose harmônica das três raças, assim como o papel da grande extensão territorial na composição da nação. Então vejam bem que essa ideia, e que hoje está presente, da tal da democracia racial, ela já vem sendo construída desde então, desde lá da metade do século XIX. E está presente na elaboração, na narrativa histórica de Martius sobre o Brasil, e que diz que o Brasil é resultado da construção harmônica e colaborativa das chamadas três raças, da simbiose desse Brasil. E vejo que existe aí algumas contradições internas, algumas visões diferenciadas. Porque uma parte daquela elite nativa, e mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, e rejeitava a ideia da contribuição dos negros, dos indígenas também, mas principalmente dos negros, na construção dessa nação. Como se os negros fossem um grupo à parte, né? Aliás, tem alguns que afirmavam até que teria sido prejudicial essa nação. Mas Martius, atendendo os interesses e o pensamento, uma elaboração que já se consubstanciava de uma parte significativa das elites, constrói essa narrativa, que na verdade é um mito, essa narrativa, de uma construção harmônica e colaborativa das chamadas três raças, essa simbiose dessas três raças. Além disso, existiu uma disputa pelas fronteiras do Brasil, existiu uma disputa pelo domínio do território, embora já estivéssemos no século XIX, mas essa disputa estava presente lá no sul, com a questão da República Cisplatina. Depois, já no começo do século XIX, nós tivemos aquele episódio onde o Brasil invadiu o Acre, que então fazia parte da Bolívia, e acabou com uma negociação forçada, comprando o Acre. Enfim, tinha várias questões de fronteiras, de divisas, enfim. E ao afirmar o tamanho geográfico, ao descrever a geografia desse país, ele vai também legitimando o estabelecimento daquelas fronteiras que dizia que isso era o Brasil. Então, a definição das fronteiras foi bastante importante a partir da elaboração teórica, da elaboração da narrativa histórica construída por Martius, que atendia, repito, os interesses, o pensamento, a ideia desenvolvida, que estava em desenvolvimento, na verdade, daquelas elites nativas. Contudo, sem conflitar diretamente com o pensamento da coroa. Então, uma elaboração que transitava com os dois interesses das elites nativas e da coroa.
Nessa interpretação, em que pese apresentar o negro como um que contribuiu para a consolidação dessa nação, né, nessa simbiose das três raças, evidentemente ele também reservava um espaço, o lugar da subalternidade para essa população, né, a partir de uma sociedade que apresentada como legitimamente hierarquizada e que no topo dessa hierarquia estava o homem branco, independente de ser o homem branco europeu, o homem branco ou o homem branco nativo.